Temperamento fleumático. Seja muito bem-vindo à nossa sexta e última aula da nossa série gratuita sobre temperamentos. Mães Proféticas. Durante essa jornada, nós conhecemos o temperamento sanguíneo, o colérico, o melancólico e hoje nós vamos falar sobre um temperamento que costuma ser o mais incompreendido, o fleumático. Porque muitas pessoas olham para uma criança fleumática e logo dizem: ela é preguiçosa, ela não se interessa por nada, ela demora para tudo. Mas na maioria das vezes, essas conclusões estão completamente erradas. E antes de começarmos, eu quero fazer para você um convite muito especial. Fique comigo até o final, porque eu quero compartilhar com você 5 dicas práticas para lidar com uma criança de temperamento fleumático. As 4 primeiras, com certeza, já vão transformar a sua rotina, mas a 5ª estratégia é a que mais ajuda a desenvolver crianças fleumáticas sem desrespeitar a forma única que Deus as criou. Então, vale a pena você ficar comigo até o final. Primeiro, eu preciso te lembrar uma coisa muito importante. Nenhuma criança é apenas um temperamento. Todos nós possuímos as características dos 4 temperamentos que eu já falei aqui para você nos vídeos anteriores. Mas normalmente existem 1 ou 2 temperamentos que predominam. E o objetivo dessa aula não é colocar nenhum rótulo em nenhuma criança, mas compreender melhor a maneira única que Deus criou o seu filho ou a sua filha. E primeiro a gente precisa começar entendendo como que o fleumático sente as coisas. A criança fleumática, ela costuma sentir de forma muito tranquila. Ela dificilmente, demonstra as suas emoções de maneira exagerada. Isso não significa que ela não esteja sentindo. Significa apenas que ela processa seus sentimentos de uma forma mais silenciosa. A criança fleumática, ela gosta de estabilidade, de ambientes previsíveis, de segurança. Mudanças repentinas na rotina podem deixar essa criança muito insegura. E é importante também a gente entender como que a criança fleumática expressa amor. Ela demonstra amor através da presença, da fidelidade, da companhia. É aquela criança que gosta de estar perto das pessoas que ama e nem sempre ela faz grandes demonstrações, mas transmite este amor através da constância. Quando ela cria um vínculo, esse vínculo costuma ser muito profundo, tá? E aí, a gente precisa saber compreender como que o fleumático, ele reage às circunstâncias. Quando a criança fleumática é pressionada, normalmente ela não reage brigando, gritando, explodindo. Ela costuma se retrair. Ela adia, ela evita conflitos, ela prefere o silêncio. Às vezes parece até desinteressado, mas muitas vezes ela apenas precisa de um tempo maior para organizar os seus pensamentos e as suas emoções. E é interessante também como que o fleumático aprende. A criança fleumática, ela aprende muito mais em ambientes tranquilos, porque ela gosta de observar antes de participar, ou seja, ela prefere compreender primeiro para só depois agir. E quando ela é constantemente apressada, ela pode ficar insegura e isso vai com certeza atrapalhar o seu aprendizado, tá? Mas aqui entra uma parte muito importante, que são os gatilhos que a criança fleumática desperta na mãe, tá? E essa parte, ela é muito importante. Por quê? Porque a criança fleumática, ela costuma despertar uma impaciência em mães aceleradas.
principalmente nas mães coléricas ou sanguíneas. Enquanto a mãe quer rapidez, agilidade, o filho precisa de tempo. Enquanto a mãe quer uma resposta na hora, ele ainda está processando o que ela falou. E é nesse momento que surgem as frases como: menino, anda logo, você demora demais, você nunca termina nada. E sem perceber, a mãe começa a acreditar que precisa acelerar o filho, quando na verdade, muitas vezes ele só precisa de um pouco mais de incentivo e também de demonstração de confiança. Agora nós vamos às 5 dicas preciosas para você lidar com o seu filho caso ele seja fleumático. Dica número 1. Avise sobre mudanças com antecedência. Por quê? Porque a criança fleumática, ela lida muito melhor com novidades quando ela tem tempo de se preparar. Dica número 2. Divida grandes tarefas em pequenas etapas, porque isso reduz a sensação de sobrecarga e facilita a ação da criança. Dica número 3. Incentive, mas sem fazer por ela, mesmo que isso te cause impaciência. Por quê? Dar autonomia desenvolve confiança e fazer tudo pela criança só aumenta a dependência dela de você. Dica número 4. Valorize cada pequena iniciativa. Às vezes, aquilo que parece um pequeno passo para você pode representar uma grande conquista para a sua criança. E agora, a nossa dica bônus, que é a dica que mais transforma a maneira de lidar com crianças fleumáticas. Nunca confunda calma com falta de potencial. Muitas crianças fleumáticas, elas florescem mais devagar, mas quando percebem que elas estão em segurança, quando recebem incentivo e tempo para amadurecer, elas costumam desenvolver uma estabilidade emocional admirável. Então, não apresse o ritmo da sua criança. Ajude-a a caminhar com confiança. E como somos mães proféticas, precisamos olhar para essa criança com um olhar de mãe profética, tá? Que não vai olhar como para uma criança fleumática e pensar: ela precisa ser igual às outras. Não, não. Ela enxerga um coração pacificador, uma criança que transmite segurança, que constrói relacionamentos duradouros, que dificilmente abandona aqueles que ama. Então, mãe profética, a sua missão não é acelerar o ritmo do seu filho, é ajudá-lo a descobrir que Deus também usa pessoas calmas, tranquilas, constantes e perseverantes para construir grandes propósitos. Nem todos os líderes aparecem primeiro. Alguns transformam o mundo justamente porque aprenderam a caminhar com calma, com sabedoria e com firmeza. Chegamos ao final da nossa série gratuita sobre temperamentos e durante essas 6 aulas você descobriu como compreender uma criança vai muito mais além do que apenas corrigir comportamentos. Você conheceu os 4 temperamentos, você entendeu que cada filho foi criado por Deus de uma forma única e percebeu que a mesma estratégia não funciona para todas as crianças. Mas existe uma pergunta que ainda precisa ser respondida: como eu posso conectar tudo isso no meu dia a dia? Como o temperamento do meu filho se relaciona com as necessidades emocionais dele? Como as suas próprias feridas emocionais enquanto mãe influenciam a forma como você educa seu filho? Como as 5 linguagens do amor e a disciplina positiva se unem para transformar o relacionamento entre mãe e filho. E é exatamente isso que nós vamos descobrir no desafio Mãe Profética desse mês, tá? Porque durante 7 dias nós vamos juntar todas essas peças e começar a aplicar esse conhecimento na prática dentro
da nossa casa. E eu tenho certeza que será uma das experiências mais transformadoras da sua maternidade. Um lar de cada vez, uma geração transformada.